Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Joel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui no Centro de Mídias. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre alimentos, sobre nutrientes. Será que é a mesma coisa? Será que não é? Nós vamos discutir um pouquinho isso aí. É muito importante a sua participação aqui, a sua interação, né? Manda aí para o seu professor mandar para a gente. E quando a gente está falando de interação, a gente está falando do nosso queridíssimo professor Magno. É isso aí, Joe. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma aula de ciências aí, começando pelo Centro de Mídias de São Paulo. Quero cumprimentar a todos que estão aí nos assistindo nas diversas formas de tela, nas diversas formas de transmissão aí no Facebook, no aplicativo, enfim. E dar aquele lembretezinho básico, você é professor, que já está acostumado, já sabe disso, mas é sempre bom a gente comentar para aqueles que estão chegando por aí ainda no comecinho, se possível, quando dá interação, que o Joel falou, que é um momento extremamente importante aqui para a nossa aula, para a nossa contribuição, que você coloque aí o nome do seu aluno, coloca aí qual é a série que ele pertence e também a escola, a cidade que você está falando e tudo mais, e a gente oportunamente aqui vai ler. Também, se você perdeu alguma aula, é sempre bom lembrar que essas aulas estão no repositório e também no Facebook e no YouTube, basta você ali digitar a data ou o título da aula, tá legal? No mais, uma excelente aula a todos aí, mais uma aula de segunda-feira de ciências para vocês, ao vivo. Isso aí, obrigado, professor. Estou vendo aqui que o pessoal está chegando, tem gente da Leste 2, de Tambaú, de Carapicuíba, São Bernardo do Campo e por aí vai, né? Que bom. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem, então vamos ver o objetivo da aula. Tá aí, ó. Entender que diferentes alimentos apresentarão nutrientes distintos e que a chave para uma boa alimentação é a diversidade. Muito bem. Então esse aí é o objetivo da nossa aulinha de hoje. Então, para a gente trabalhar, né, tem sempre as nossas engrenagens aí que o professor Magno montou para a gente há um tempinho atrás, está aí, ó. Nós vamos compartilhar informações, refletir, resolver atividades e interagir no chat, que é extremamente importante. Um dia eu vou colocar essas engrenagens aí para se movimentar naquela Ah, animaçãozinha, eu viu tô aí? esperando, você já prometeu, eu tô esperando. E vamos ver como é que você acompanha essas aulas? Tá aí, ó. Caderno para anotação das aulas, das dúvidas, resolução das atividades e não esqueça, né, de identificar a aula com o título e a data para você se organizar quando você for estudar, né? Então vamos começar começando, né? O tema da aula aí é alimento ou nutriente. Então eu quero saber, vou dar 2 minutinhos aí para você responder para mim. Qual é a diferença entre alimento e nutriente?
Olha, professor Joel, o pessoal aqui está afiado aqui na resposta. Ó. Eu vou começar pelo professor Paulo Amado. Ó, o alimento tirava a fome e o nutriente... Não, o alimento tira a fome, acho que saiu errado, né? E o nutriente dá vida às células. Os alimentos compõem os nutrientes. Oba. Tá certo isso, professor Gerson? Olha. Tem um login aqui, RG68, está escrito: alimento é aquilo que a gente come e nutrientes são substâncias que estão dentro do alimento. Está aqui identificado como sexto A, sexto B, sexto C. Um abração aí para vocês. Mais uma contribuição aqui da Sara Evelyn. Os nutrientes compõem os alimentos. Olha. E a Anne, aluna da professora Vera, escreveu: o alimento típico e nutrientes, composição desse alimento da escola Roosevelt. Não saiu muito boa aqui a redação, mas eu li mesmo assim, hein? E a Vitória, para finalizar aqui: alimento é o que comemos e o nutriente é o que compõe o alimento. Gostei dessa. Olha, a Ana Laura aqui da ProSalete colocou que os nutrientes estão contidos no alimento. Legal, hein? Muito boa, né? Muito bom. Bom, então eu tenho uma imagenzinha aí, né, para provocar logo de cara, né? Então, quando a gente está falando de alimento, né, eu coloquei aí o pãozinho com café, que muita gente tem esse privilégio, né, de tomar pela manhã. Não deveria ser um privilégio, mas infelizmente no nosso país é, né? Então, muita gente tem o privilégio aí de ter um pãozinho, ter um cafezinho para tomar logo cedo. Então, quando a gente está falando de alimento, a gente está falando do pãozinho, a gente está falando do café, a gente está falando do arroz, do feijão, né, da farinha de trigo, do que mais? Da carne, para quem come carne, né? E isso é alimento, mandioquinha, né? O pessoal que gosta é jiló, quiabo, eu particularmente não gosto, mas para quem gosta, né? Então tudo isso é alimento, muito bem. E como disse muito bem aqui, muitos educandos, né, que foram trazidos aqui pelos nossos queridos professores, o nutriente é o que está lá no alimento. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar o pãozinho, olha aí, tem uma tabela aí de nutrientes do pãozinho. É lógico que pode ter até mais nutrientes, tá? Vai depender um pouquinho aí, mas aí é um básico, tá? O valor energético, né, que está aí em quilocalorias, é o que ele vai te dar de energia. Normalmente, alguns nutrientes vão te dar essa energia. Normalmente, os açúcares, que são os carboidratos, né, e as gorduras, que vão te dar energia. Tá? E aí você vai ter, por exemplo, no pãozinho, aí você vai ter uma quantidade de sódio, porque o pessoal só lembra do sódio para falar da pressão alta, né? Mas o sódio ele é importante, tá? Principalmente para o funcionamento do nosso sistema nervoso. As células do nosso sistema nervoso têm uma bomba lá de sódio e potássio, que se a gente não consumir sódio, fica complicado. Tá? Então, o problema é tudo que é demais, né? Tudo que é demais acaba fazendo mal, mas a gente precisa do sódio, tá? Que é um sal mineral, e precisa de outros também, sais minerais. Então, para você entender, quando eu falo de alimento aqui, eu estou falando do pãozinho. Quando eu falo de nutriente, eu estou falando de carboidrato, de proteína, né, que vai ter uma função de estruturar o corpo, entre outras, né, as enzimas do nosso corpo também são proteínas, tá bom? E para dar energia, então, a gente vai ter os açúcares, as gorduras, que no caso o açúcar a gente pode chamar também de carboidrato, tá? Que é um outro nome aí para carbono hidratado, mas isso você vai ver lá na frente. Tá? E aí, se a gente pensar no café, por incrível que pareça, a tabela do café é maior do que a do pãozinho, né? Então você tem aí, ó, olha a quantidade de gorduras aí, é lógico que algumas aí é zero, né? Mas, então você tem zero de carboidrato, é lógico que a gente está falando aí do café que não está adocicado, né? Senão aí complica. Olha quanto de água, 99,39. Quer falar alguma coisa, Magnão? Eu acho que tem uma contribuição bacana aqui da professora Eliane, que colocou assim: o pão é o alimento, o amido é o nutriente. Olha, isso exatamente. Aí o amido ele vai ser quebrado, né, pela nossa digestão, tá? O amido ele vai ser quebrado até se transformar em glicose, né? Mas enfim, isso é um assunto também quando a gente for falar de respiração celular lá no ensino médio. Tá? Se a gente for falar aqui no ensino fundamental, vai ser bem por cima, tá? E ir lá para frente. Mas é isso mesmo, professora, perfeito. Então, muito bem. Então, ó, vamos ver aí que a tabela continua, a tabela do café, tá vendo? Olha quanta coisa aí. O café tá cheio de vitamina. Aí tem gente que pensa que vitamina dá energia, né? Gente, vitamina não dá energia, tá? A vitamina, ela contribui para que seu corpo trabalhe direito, tá bom? Então, ela vai trabalhar lá com outras coisas para o seu corpo funcionar direito.
tá bom? E tem gente que acha também que vitamina dá energia, mas o que dá energia eu já falei, é o açúcar. Aí tem gente que toma café e acha que o café está dando energia. Na verdade, o café ele vai tirar a sonolência, né? Que é a base também, a cafeína, né, que tem no café, é a base dos energéticos que tem aí no mercado. Então, na verdade, eles não te dão energia, eles só te tiram o sono. Aí você acha que está com mais energia, mas o que te dá energia é açúcar e gordura, tá bom? A cafeína, ela te dá um efeito de você ficar com menos sono, né? Até onde isso é bom, a gente precisa discutir. Né, e precisa pensar, se o corpo está pedindo para parar, por que eu estou continuando aí, estou tomando subterfúgios aí, né, para fazer meu corpo manter alerta? É lógico que às vezes é necessário, muitas vezes, mas a gente tem que tomar cuidado. Aí a gente volta para a história lá do sódio, né? Tudo que é demais faz mal. Então a gente tem que tomar cuidado aí com esse limite, tá bom? Muito bem. E aí eu quero saber, eu mostrei para vocês o que é alimento, mostrei alguns nutrientes. E eu quero que você responda para mim, eu vou dar 3 minutinhos aí. Existem nutrientes mais importantes do que outros? E se você acha que sim, diga quais. Se você acha que não, e também quiser fazer alguma justificativa, aí fique à vontade. Tá? 3 minutinhos. Olha, Djó, muitos foram aqui no equilíbrio, na forma balanceada, que todos são importantes e tudo mais, respondendo inclusive ao spoiler que você deu lá no começo, né? A chave para uma boa alimentação é a Isso aí. diversidade, né? Então, Isso aí. para quem prestou atenção nas falas do Djó lá no comecinho, não teve problema em responder, como a Yasmin, que respondeu todos de maneira equilibrada. Os alunos do sexto A, B, C, lá de São Bernardo do Campo, responderam não são, todos são importantes, cada um na sua função nutricional no organismo. Tem os alunos também da P. Justino Marcondes, aí um abraço para todos. O aluno Gabriel respondeu que todos são importantes.
Também o Otávio respondeu que todos são importantes para o nosso corpo, acompanhado aqui da Alice também, todos os nutrientes são importantes, enfim, é isso daí, Edjoel. Todos aqui foram no equilíbrio, ninguém é mais importante que ninguém, todos ali na sua composição são importantes sim. Isso aí, muito bem, então a galera tá afiada aí, né? Então olha aí, a gente tem esse esqueminha aí que vai aparecer para vocês, esse esqueminha aí, ele na verdade ele não está dizendo que existe um mais importante que o outro, vocês estão cobertos de razão. Tá? Todos são importantes. Entretanto, lembra, né, que a gente falou no começo da aula, e alguns já repetiram aqui, que a questão da boa alimentação é a diversidade. Então, alguns alimentos, o nosso corpo vai precisar de alguns nutrientes, né, vai precisar mais do que outros. Logo, alguns alimentos a gente precisa consumir em maior quantidade do que outros durante o dia. E hoje o que está acontecendo é que às vezes a gente está invertendo, né, essa ordem aí, ou alguns alimentos a gente nem coloca na nossa dieta, e aí eu vou dar um parênteses aí, dieta, tá bom? Dieta é tudo que você come. Tem gente que fala assim, eu tô de dieta. Não, todo mundo está de dieta. Tá? Dieta é o que você come. Tá bom? Então, a sua dieta deve ser equilibrada. Aí fala assim, o médico me colocou de dieta. Não, o médico me apresentou uma dieta mais equilibrada para mim. Tá? Porque você já tinha uma dieta. A partir do momento que você come, você tem uma dieta. Tá bom? Bom, então vamos dar uma olhada aí nessa figurinha. Então, de acordo aí com esta pirâmide, por que ela tem esse formato de pirâmide? Ó, tá vendo? Aqui na base da pirâmide, né? Eu vou ter o que eu mais deveria consumir durante o dia. Então aí, ó, os grãos de uma forma geral e massas, tá bom? Então, tá dizendo aí de 6 a 11 porções, se você procurar, né, vai ter várias versões para o que é uma porção, mas aí dentro do que você come, você tem que entender que na proporcionalidade, né, o que mais deveria ter tá aí, ó, são os pães, os grãos, tá bom? De uma forma geral. Pois bem, depois você tem aqui as frutas. Ó. Por que as frutas? Elas são muito ricas em sais minerais, em fibras, que são extremamente importantes para nós, tá bom? Depois a gente vai ter aqui ó, as proteínas, né? Então a gente vai ter aqui tem bastante proteína de origem animal, mas também tem grãos aí, né, tipo amendoim, etc. Né? Essa pirâmide aí ela foi alterada, né? Ela é atualizada, né, Sim. Joel? Tem uns professores aqui que estão perguntando se houve uma alteração na pirâmide alimentar. Sim. Tá? Então, assim, na verdade, existem várias versões. Eu estou apresentando uma versão para vocês aqui e até vale a pena, né, professores, fazer esse debate com os estudantes de vocês. Eu sempre gosto de falar a questão do ovo, né? Que o pessoal, você liga a TV num dia, tem lá um profissional falando que o ovo faz mal, né? Aí no outro dia, um outro profissional falando que o ovo faz bem. Por que isso? Porque o conhecimento científico ele vai evoluindo. E a ciência é um eterno debate. Né? Então eu vou lá num congresso e defendo uma coisa, aí o outro vai lá e mostra que, olha, a minha defesa vai até aqui. O outro estava errado? Não, mas até aqui ele está certo, daqui para frente. E aí por isso que eu falei, a questão do equilíbrio, a questão como eu posso dizer, a questão da ponderação, tá bom? E por último, né, aqui, ó, tá na última fase da pirâmide aqui os óleos e gorduras de uma forma geral, tá bom? Muito bem. Então, a gente apresentou para vocês aí uma das representações, né, de como poderia ser uma alimentação equilibrada. Mas quando a gente fala de alimentação equilibrada, conhecendo a realidade que a gente vive e que foi agravada, né, por essa questão de pandemia que vivemos hoje, você quer comentar alguma coisa aí, professor? Não, o pessoal está gostando muito. Eu, particularmente, é aquele negócio, né? O professor Edjoel aqui sempre nos brindando com uma aula que você pode assistir várias vezes e voltar e tal. A gente sempre aprende, eu aprendo sempre um pouquinho aqui com o Edjoel. Um pouquinho não, aprendo muito aqui. Excelente aula, Edjoel. O pessoal está gostando muito aqui. Que bom, obrigado. E também a gente sempre falo isso, né? Essas habilidades que estão no material, tá? Vocês podem pegar lá no material os professores, né, que vão ver as habilidades direitinho que estão sendo trabalhadas. Foi uma forma que a gente pensou de trabalhar. Não é a única forma, nem a melhor forma. É só mais uma forma. E é claro que os professores lá na sala de aula podem complementar, né, ou seja online, ou seja na sala de aula, da forma brilhante que sempre fazem.
Tá bom? Bom, aí eu quero fazer uma provocação e uma pergunta e eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem para mim, que tá aí, ó. Toda a população tem a mesma oportunidade de acesso aos nutrientes? Em outras palavras, todos têm acesso a uma boa alimentação? Por quê? Então vou dar 2 minutinhos aí para vocês pensarem. Bom, essa pergunta foi uma grande provocação, né? Essa é a intenção Sim, que nós tivemos, né, de Joel? Quer dizer, que sempre. você teve, né, e compartilhado comigo aqui, e foi perfeitamente captada aí pelos participantes que estão aqui escrevendo, que não, devido aí à pobreza, às diferenças sociais existentes, à distribuição de renda que não é igual, né, igualitária, que não garante, né, a boa alimentação a todos, apesar da gente ter várias iniciativas aí para poder alimentar a população, isso é uma coisa muito grande. Eu vou ler aqui em destaque a participação da Vitória, que colocou assim: nem todos têm oportunidade de acesso à comida por conta dos padrões de vida. Ela é aluna do 6º B da Escola Assis José Ambrósio, que coloca, acho que de uma maneira assim bem geral, o que foi exposto aqui, a não ser que o Joel queira colocar mais Não, alguma coisa. perfeito. Quem sou eu na fila do pão, já que você... Falando Quem em sou pão, eu na depois você vai fila do pagar o pão? pãozinho, E o pãozinho com café, né? manteiga e o café para Poxa mim, vida, né? viu? Então, assim, eu vou fazer um comentário, porque assim, eu lembro que uma vez eu viajei para Minas Gerais e era a época de manga. E aí eu lembro que tinha sacas, assim, de estopa de manga pela rodovia e a placa, doa-se manga, né? Dá-se manga, não é vende, dá-se manga. O pessoal não sabia onde pôr manga. E aí, por que que eu tô falando isso? Eu estava vendo um vídeo recentemente na TV sobre como é a vida no Japão. E aí, para você comprar uma manga lá, é o equivalente a R$ 60, uma manga. Né? Então, tem vários fatores. Localização é um deles. Vai ter região que vai ter fartura de produção de determinado alimento, devido ao clima, etc. e tal, né? Que em outros lugares vai ter que pagar caro para ter esse mesmo alimento. Então já começa por aí. Imagina num país como o Brasil, com as dimensões que o Brasil tem. Se a gente pensar só no nosso estado, né? A dificuldade que é para determinado alimento chegar até a capital, por exemplo. Então é lógico que isso encarece. Se a gente pensar aí no valor dos combustíveis, né? Então encarece mais ainda. Então só estou falando de um fator, né? A questão econômica que vocês falaram muito bem, perfeitamente. Eu não vou nem entrar neste assunto porque a gente já sabe, né? Mas por que que é caro? Então, esse é um dos fatores. Eu já cansei de ver, né, produtor agrícola jogando comida fora, porque para ele dava mais lucro jogar fora do que doar para alguém.
Porque se for doar, tem que pagar transporte, tem que pagar não sei o que lá. E não estou falando que o cara é bonzinho ou ele é malvado por causa disso. São condições ambientais, são condições de localização, são N situações que aí pesa também o financeiro. Bom, nessa aula aqui a gente viu a diferença entre alimento e nutriente, tá? E as implicações sociais relacionadas ao acesso de uma alimentação equilibrada. Eu quero agradecer aí a participação de todos e o professor Magno vai dar aí a consideração final da aula. Duas considerações, não vai esquecer aí que você tem as tarefas para cumprir aí de todas as matérias, inclusive de ciências, que está lá no nosso portal de tarefas, e também que você pode avaliar a nossa aula, tenho certeza que não vai custar nada você fazer rapidinho aí uma avaliação, colocar as impressões aí do que você achou da aula e tudo mais, é importante para a gente sempre ter esse feedback através do QR Code ou pelo link, tá bom? A gente vai ficando por aqui, mas a gente volta, né, Joel? Sempre.